Tens que soltar um grito. Soltar um grito? Tens que soltar um grito. Um grito de alerta. Nesta província deserta de terras abandonadas. Acabem as cotadas. Pois, se esta terra germina azeite, vinho e trigo, deixarás de ser mendigo para então trabalhares e nunca mais emigrares. Grita, pois, teu grito novo. A terra há de germinar quando for terra do povo. No Alentejo, durante séculos, os assalariados agrícolas não tiveram terra própria. Habituaram-se a fazer produzir a terra dos outros. No tempo da República houve ocupações no concelho de Odmira e apareceram os primeiros sindicatos de trabalhadores agrícolas. O de Serpa data de 1912. Álvaro Cunhal dá uma particular atenção ao Alentejo na fase de reorganização do Partido Comunista dos anos 40. Eu passei a colonizar em 1941 e o partido atirou-me para o Alentejo, deu-me todo o Alentejo, todo o Algarve, e como era ainda pouco, deu-me mais Covilhã e Gouveia. E no Alentejo havia só três organismos. Um era o comitê local em Évora, outro um comitê local em Beja e um organismozinho pequenino em Nossa Senhora de Macheda. Era o que havia quando eu fui para lá. Não é? Quando tive que sair de lá em 45 com o assassinato do Germano Vidigal, não é? Do camarada Germano Vidigal de Montemoro Novo, não é? Este assassinato levou a que eu me tivesse que retirar do Alentejo. Já havia um comitê regional, 3 sub-regionais, 55 comitês locais, já tinha arrancado as lutas todas debaixo do Alentejo, Aldeia Nova, Valdevargo, Pias, etc. E cá em cima, Arraiolos, Estremoz, Évora, etc., etc. Não é? E já tinham arrancado aí grandes lutas de trabalhadores, e não só, trabalhadores do campo, mas não só, também trabalhadores da construção civil, até metalúrgicos, em Évora, etc. Durante a Segunda Guerra Mundial, por todo o Alentejo, o PCP organiza greves do pão, dando assim voz ao descontentamento do povo contra a falta de alimentos. Eu participei em várias greves. Em 45 participei numa greve, de Montemoro, uma greve, mas não era nessa altura foi uma greve contra a fome, em 45, em maio de 45. Maio, em junho de 45, foi aqui em Montemoro. Não havia, tinha terminado a guerra e não havia comer, não havia pão, não havia carne, não havia arroz, não havia massa, havia fome, havia miséria, não é? E nesse período os trabalhadores queriam ir trabalhar, mas não tinham a comer, e portanto fez-se uma manifestação aqui em Montemoro, uma concentração junto do posto da Guarda Republicana, cerca de 1000 pessoas, reclamando comida, não é? Foi daí que a gente depois fomos presos, fomos metidos na Praça de Touros, todos. Depois, para a tarde, começou-se a juntar os familiares das pessoas que estavam ali e a praça estava já cercada com muitas centenas de pessoas, não é? E eles puseram tudo na rua, não é? Mas com esta coisa, fomos para a rua, mas já à noite disseram, podem ir às lojas que já há a comer. E, portanto, havia o pão, havia arroz, havia batatas, havia aquela coisa, toucinho, naquela altura, que eu estou na liga, toucinho, né? Toucinho e chouriço, essa coisa. Portanto, foi vitória. Mas eles prenderam, dessa luta resultou a morte de um camarada meu aqui de Montemoro, chamado Germano Vidigal. Foi preso, era membro do comitê local de Montemoro, eles conseguiram chegar lá, como não sei, prenderam-no e mataram-no à pancada no posto da Guarda Republicana, em 9 de junho de 1945. Foi morto à pancada. Depois de 1943, nunca mais a agitação dos assalariados rurais parou. Em maio de 54 foi morta a tiro pela GNR Catarina Eufémia, no Baleizão, numa greve por melhores salários. Houve quem roubasse um simples borrego e fosse condenado a 8 anos de cadeia, quem tivesse sido apanhado a furtar bolota para matar a fome e ficasse com o corpo marcado pelos cigarros e a pancada da GNR. Sem qualquer garantia de trabalho, homens e mulheres juntavam-se na Praça da Vila, ou Praça de Jorna, onde o feitor escolhia quem ia trabalhar nesse dia. Em Alpiarça, em junho de 50, o operário agrícola Alfredo Dias Lima foi assassinado a tiro pela GNR numa greve por aumento de salários. O Mude Juvenil fez dele a sua bandeira de luta. Durante a ditadura, o PCP esteve ao lado dos trabalhadores agrícolas, organizou-os, sustentou-lhes a dignidade. Boa parte dos dirigentes agrícolas era comunista.
Em 1958, António Gervásio liderou as greves por melhores salários, sendo preso pela PIDE. Tive 14 horas, desde as 7 da tarde até às 9 do outro dia de manhã. Fui torturado. Com pausas, um bocado, meia hora, uma hora, parado, não é? Depois comecei a inchar, depois dos braços estarem inchados e as pernas, torciam os braços, torciam as pernas, não é? E chamadas sovas científicas, que é a sova, chamamos sovas científicas, é espancamento com mão de cutela no pescoço dos braços e boxe no estômago e joelhadas nos rins e nas coxas. Não é? Pés, pegadas, espezinhar, não é? Bater nos ouvidos, assim com as duas mãos, furaram o tímpano do ouvido esquerdo, portanto, até cair, eu caí, não sei quando caí, né? Sei que, lembro-me de certa altura já ter dificuldades de ver, porque comecei a inchar e os olhos começaram a estar tapados e sei que as unhas já não havia as unhas, a certa altura. Lembro-me ainda disto, não é? Mas depois caí, não sei. E acordei à noite, eles a baterem-me, não é? Levanta-te, né, aos gritos, e levanta-te, mas já não era capaz de me levantar, tiveram que agarrar em charola e levarem-me para o Aljube. E fui de charola para o Aljube. Trabalhavam de sol a sol. Na primavera e verão, quando os dias eram maiores, faziam 10, 11, 12 e mais horas de seguida. No tempo das sementeiras e ceifas, trabalhavam pela noite dentro e os patrões não lhes pagavam mais por isso. No entanto, no inverno, como os dias eram mais curtos, reduziam-lhes os ordenados. Em 1962, conquistaram as 8 horas de trabalho. Foi uma das lutas que demorou mais tempo a preparar e que mais militantes do Partido Comunista envolveu na sua organização. Nos dias 1 e 2 de maio de 62, dezenas de milhares de trabalhadores responderam ao apelo do PCP de só fazerem as 8 horas. Nas Herdades, pegaram às 8 da manhã, almoçaram ao meio-dia e despegaram às 17. Todos os dias repetiram o mesmo horário. Houve despedimentos e prisões, mas nada os fez recuar e assim conquistaram as 8 horas. Até aos anos 60, desenvolveram lutas constantes para poderem melhorar a sua vida, colocando em primeiro lugar, sempre a garantia de emprego. Porque essa foi a grande reivindicação de todo este movimento dos assalariados rurais. E depois melhoria de salários e melhores condições de vida. Mas a garantia de emprego foi a reivindicação central. Não se encontra, e isto parece-me ser importante na história dos assalariados rurais, nenhum movimento onde se colocasse em cima da mesa o acesso à terra, à posse da terra. O 25 de Abril e toda a efervescência urbana não teve imediata projeção no Alentejo, apesar das suas tradições de luta e clara politização. Através dos seus sindicatos, o que os trabalhadores alentejanos querem é assegurar a garantia de emprego, contratos de trabalho, aumentos salariais, transporte para o local de trabalho, pagamento das horas extraordinárias, sábados e feriados. Os sindicatos o que começaram por fazer foi alocar trabalhadores que eram absolutamente desnecessários para o tipo de agricultura que se praticava e que os proprietários tiveram que pagar os ordenados. Não eram muito altos, mas em todo caso eram. E que exauriram completamente os proprietários relativamente às suas capacidades financeiras. E, portanto, eles aí depois deixam de pagar aos trabalhadores. A certa altura deixaram de pagar, a certa altura nem despediram, nem deixaram de despedir, foram ocupados a partir daí depois também, não é? Depois começou o processo das ocupações e, portanto, já não havia proprietários, já não havia a entidade patronal, acabou, desapareceu. Em simultâneo com o não pagamento dos salários, noutros casos, entram num processo de descapitalização da própria exploração agrícola e de sabotagem económica, quer dizer, não realizando as tarefas agrícolas, quer dizer, não apanhando a azeitona, quer dizer, não fazendo a limpeza dos matos, quer dizer, há um conjunto de tarefas que deixam de fazer. Há uma espécie de abandono da própria exploração. As terras abandonadas, por um lado, e por outro, uma quantidade enorme de gente sem trabalho, são tema da Conferência dos Trabalhadores Agrícolas do Sul, que teve lugar em Évora no dia 9 de fevereiro de 75, de onde sai a palavra de ordem "a terra a quem a trabalha". Álvaro Cunhal está presente. O Álvaro Cunhal voltou a falar no fim da conferência, agarrou nas conclusões das comissões, das várias comissões que tinham estado a debater as várias secções, e a conclusão que ele tirou foi essa: bom, da parte dos trabalhadores, dos seus sindicatos, dos 30 mil representantes que estiveram aqui de todo o Sul, a opinião é que, se avance para a reforma agrária, podem contar com o meu apoio,
apoio do Álvaro Cunhal, podem contar com o apoio do Partido Comunista Português. Vamos avançar para a reforma agrária. E a decisão, logo, esmagadora é: vamos ocupar as terras incultas. Era a palavra, as terras incultas. E foi. E foi daí até julho, ocuparam-se 500 mil hectares. No princípio, não tivemos a ajuda de ninguém, foi decisão própria. Foram 11 trabalhadores aqui da aldeia, se juntamos e começamos a ocupar uma herdade, qual é esta própria onde nós estamos. A partir de 10 dias, precisamente, esses 11 trabalhadores já tínhamos ocupado outra, que é a herdade da Ordem, e a partir dali começaram-se a aliar mais trabalhadores à gente. Queriam vir para a cooperativa. E depois, a partir dali, é que tivemos um bocado de ajuda do MFA. Do MFA, que a tropa, nessa altura, de vendas novas, ajudaram aqui a gente também. Os agrários não queriam entregar, há muitos feitores, mas depois, com a ajuda do MFA, pronto, a coisa resolveu-se. Sem lei, é contra a vontade dos partidos que ocorrem as primeiras ocupações e se inicia a construção de cooperativas agrícolas. O apoio do MFA é decisivo em todo o processo das ocupações, assim como o dos técnicos do IRA, o Instituto de Reestruturação Agrária. Cerca de 200 de jovens técnicos agrícolas, depois de um rápido estágio ministrado pelo engenheiro Júlio Martins, tido por muitos como um dos cérebros do PCP, são enviados para o Alentejo. Deram apoio às ocupações, ao inventário das herdades, à organização e legalização das cooperativas. A força que o IRA tem, a força que o movimento das Forças Armadas pode ter para realizar a reforma agrária, que é qualquer coisa que faz muitas dores de cabeça, que é qualquer coisa que faz muita gente temer e que vai criar inimigos a toda esta gente, a única força que nós podemos contar é a união segura, união verdadeira entre o povo trabalhador, o IRA e o movimento das Forças Armadas. O PCP cria as Comissões Revolucionárias de Apoio à Reforma Agrária, animadas por técnicos do Ministério da Agricultura e a cujas reuniões assiste Álvaro Cunhal. Ele ouvia, às vezes, antes ainda de dar a sua opinião, perguntava sobre isto ou aquilo, procurava aprofundar e depois dava a opinião dele. Quando a opinião não era coincidente, ele era um homem cauteloso, portanto nunca viu o Álvaro Cunhal a impor, a dizer não, isso não é assim, o caminho deve ser este ou aquele. Nunca teve essa atitude. Só em julho de 75, 1 ano e 3 meses depois do 25 de Abril, é que sai a Lei da Reforma Agrária. Da autoria de Fernando de Oliveira Batista, Ministro da Agricultura dos 4º e 5º governos provisórios, presididos por Vasco Gonçalves. Determinava que as propriedades com mais de 500 hectares de sequeiro ou mais de 50 de regadio seriam expropriadas. Confirmava, pois, a coletivização do latifúndio e legalizava as ocupações feitas pelos trabalhadores e sindicatos. A teorização de Álvaro Cunhal sobre este assunto, anterior ao 25 de Abril, não se iria espelhar totalmente na realidade que se seguiu. Nos textos escritos antes do 25 de Abril, era mais frequente o Partido Comunista falar do que eles diziam a aliança entre os trabalhadores sem terra, os assalariados, e os pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores. Depois do 25 de Abril, de vez em quando falava-se dos pequenos e médios agricultores, mas a verdade é que depois do 25 de Abril houve um endurecimento político e o Partido Comunista passou, sobretudo, a falar de trabalhadores assalariados rurais e de unidades coletivas. Eles não se interessavam absolutamente nada por cooperativas, no sentido que as cooperativas são cooperativas de agricultores independentes, de autónomos, enquanto que unidades coletivas são, como o modelo soviético, são unidades coletivas de coletivismo agrário. Não há, os agricultores não são eles próprios nem proprietários das suas terras, nem proprietários das alfaias, das ferramentas agrícolas, dos tratores, do gado, é tudo propriedade coletiva, é tudo pertence ao coletivo. Estava-se já para além das conclusões da Conferência de Fevereiro, de ocupar as terras incultas. A lei não expropriava unicamente as terras por cultivar. A terra era coletivizada, quer produzisse ou estivesse ao abandono, indo ao ponto de penalizar os proprietários que tinham melhorado as suas terras. Vamos supor que nós temos duas herdades, você e eu, da mesma dimensão.
Você tem 1000 hectares, eu tenho 1000 hectares. Os seus 1000 hectares estão totalmente abandonados. Não têm absolutamente nada. Os meus 1000 hectares têm vinha, têm floresta, têm cortiça, têm montado, têm pastagem, têm regadio, têm horta, têm tomate para a indústria, etc., que eu durante 20, 30, 40 ou 50 anos trabalhei bem a terra. Eu era expropriado, porque a minha terra valia mais que 50 mil pontos, você não era expropriada. Portanto, quem era castigado era quem trabalhava melhor. Ora, do ponto de vista moral e do ponto de vista político e ideológico, a reforma agrária visava justamente as terras abandonadas, as terras mal cultivadas. Ora, na verdade foi o contrário. O que mostrava bem que o projeto comunista era começar mesmo por ocupar e expropriar as melhores empresas, as empresas que mais bem trabalhavam. A coletivização do meio de produção terra teve consequências inevitáveis a nível dos pequenos e médios agricultores. Em alguns casos, e sublinho, esporádicos, foram ocupadas algumas terras de pequenos e médios proprietários, muitas vezes por vinganças em termos das comunidades onde estas pessoas viviam, que depois toda a direita transformou isto num caso como se fosse aquilo que era a regra e o que dominava. Não apenas em uma, mas em várias reuniões, o Álvaro Cunhal levantou essa questão, como é que estava a relação entre os trabalhadores e os pequenos e médios agricultores, como é que eles estavam a ver este avanço para as terras, qual seria a forma deles poderem participar também neste movimento. E encontraram-se formas, por exemplo, de cooperação entre as cooperativas e pequenos camponeses, através de máquinas, de alugar ou até emprestar máquinas, ou alugar máquinas a preços mais baratos, de disponibilizar sementes para eles, de ajudar no escoamento dos seus produtos e, num caso ou noutro, até a entrega de alguma terra. Mas a regra nem sempre foi esta. Antes, pelo contrário. Muitos destes pequenos proprietários e rendeiros tinham estado de acordo em entrar para as cooperativas com as suas máquinas e os seus animais. Em troca, ficavam com postos de gestão nas novas unidades. Posição de privilégio, que rapidamente foi posta em causa. E há um movimento, logo em 1975, de salário igualitário para todos, independentemente das tarefas executadas dentro da unidade coletiva de produção, o que gera tensões e contradições dentro dos próprios trabalhadores e que faz com que esses rendeiros e esses pequenos e médios proprietários que se integraram dentro dos UCPs se afastassem, com prejuízo óbvio para a gestão das novas unidades coletivas de produção, o que foi um grande problema. Este problema da gestão foi um problema real e um problema sério no processo da reforma agrária portuguesa. Se traduziu em quê, na prática? Se traduziu na prática em dificuldades da própria reforma agrária, ou seja, abre brechas para a sua contestação e para também o seu desaparecimento. Com o 6º governo provisório, Lopes Cardoso sobe a ministro da Agricultura. Manda restituir as terras ocupadas de dimensões abaixo dos limites fixados por lei. Ao mesmo tempo, entrega courelas a 200 de ceareiros. É atacado pelo PCP. O Lopes Cardoso tem uma ideia diferente da ideia do Partido Comunista, um projeto diferente. O António Lopes Cardoso quer, por um lado, associar os pequenos e médios, não quer que sejam só unidades coletivas de assalariados rurais e quer que haja uma aliança, se quiser, entre os pequenos e médios agricultores e os assalariados. Ele gostaria mais de privilegiar as cooperativas e não as unidades coletivas. Adepto das cooperativas, Lopes Cardoso não está, no entanto, disposto a atacar as unidades coletivas, o que lhe vale ataques por parte da CAP, a Confederação dos Agricultores Portugueses. Ao mesmo tempo, Lopes Cardoso publica uma lei que permite que o crédito agrícola de emergência possa ser utilizado para pagamento dos salários dos trabalhadores das UCPs. E é a partir daí que as ocupações se multiplicam de forma sistemática. Na perspectiva da situação política do país, poder resvalar para a direita e o 6º governo provisório era um sintoma dessa previsibilidade. E havendo dinheiro para pagar salários, no mês de outubro temos um processo de ocupações por todo o Alentejo, onde são ocupadas cerca de 2/3, durante o mês de outubro, são ocupados 2/3 das terras que foram ocupadas durante todo o processo de reforma agrária. Lopes Cardoso discorda das ocupações, mas não quis utilizar a força.
Houve uma oposição, mas não era um afrontamento radical. Porque o Lopes Cardoso não queria, uma vez mais, utilizar a força, não queria impedir pela força que os comunistas fizessem o que entendessem e queria ver se, através do diálogo, das conversas com os dirigentes do Partido Comunista, se os convencia a agir de outra maneira. Da União Soviética veio ajuda para as UCPs, assim como da Bulgária. Saneadores, 10 grades de disco, 5 bulldozers, 5 escavadeiras, 5 cilindros. A cooperativa de Casebres foi uma das beneficiadas. O Alves fez aqui um discurso, o discurso foi baseado na reforma agrária, nessa altura, não é? Foi baseado na reforma agrária, no bem-estar das pessoas, pela preocupação dele sempre, o que eu, pronto, às vezes que falei com ele, as preocupações era, e o que ele dizia a gente, produzam a terra, que a terra é para produzir. O grande aumento da produção que nas conferências da reforma agrária os trabalhadores apresentaram e que era um aumento de produção inegável, se fez fundamentalmente porque se passou a semear terras que antes do 25 de Abril não eram semeadas. E não porque tivesse existido a adoção de novos processos de trabalhar a terra, nem porque tivesse existido uma revolução agrícola. Ou seja, mudanças em termos das plantações, mudanças em termos da metodologia de as trabalhar. Houve atitudes das UCPs na linha de uma intensificação da produção, na linha de que as propriedades estavam abandonadas e o que era preciso era lavrar de cima a baixo, lavrar com charruas grandes, fazer grandes sementeiras, voltar ao trigo, essa grande cultura do pão, e isso é, de facto, muito mau para as condições que existem de produção no Alentejo. Os socialistas denunciam o que consideram ser a incapacidade de gestão dos trabalhadores agrícolas numa parte importante das novas cooperativas. Há alguns sítios onde as coisas correm razoavelmente, excelente, mas há outros sítios onde se ocuparam terras, se venderam os gados de qualquer maneira, muitas vezes se venderam as alfaias agrícolas, não se fizeram as sementeiras no tempo devido, criaram-se situações difíceis, porque muitas dessas terras tinham feito, os proprietários antigos tinham feito investimentos, naturalmente que aqueles que as ocuparam não se interessam com esses investimentos, os antigos donos não podem pagar e responsabilizar-se por aquelas letras que tinham feito junto dos bancos, portanto todo esse problema vai se repercutir no setor bancário e assim nós vamos porventura assistir a esta situação, é que o produto agrícola anual era muito baixo em Portugal, a taxa de elevação era diminuta, como o Sr. sabe, no tempo do fascismo, e eu temo que não vá aumentar este ano. E, pelo contrário, até vá diminuir. Isso é um absurdo, quer dizer, fazer uma acusação... Olha, eles estão a ouvir... Eles estão a ouvir. É um Sabe o que é que eu lhe digo, Dr. Mário Soares? É um absurdo. Que o número de trabalhadores pensam, com essa sua intervenção deve ter perdido, vá lá, 10% dos votos que teve, perdeu-os com esta sua intervenção. Não estou, é quase certo. Quer dizer, porque isso é tão contra a verdade dos factos. Nada preocupado. Mas olha que era caso para se preocupar. É tão contra a verdade dos factos o que acaba de dizer, que na verdade os trabalhadores alentejanos que vivem no dia a dia a reforma agrária, pois naturalmente, enfim, dizem, mas como é que aquela pessoa pode dizer isto? Certamente se não pôr estas interrogações. É evidente que se as pessoas que são nomeadas para os bancos, agora as novas pessoas que são nomeadas para os bancos, cortam os créditos às cooperativas, se não dão o aparelho renovar no Ministério da Agricultura, não dá apoio técnico às novas explorações, é evidente que poderão criar dificuldades, e muito sérias dificuldades, aos trabalhadores rurais. De emergência, só isto. O crédito agrícola de emergência tinha uma verba de cerca de 5 milhões, dos quais não foi utilizada nem distribuída no tempo do 5º governo, como sabe. Distribuíram 30 mil contos. Vai ser distribuída agora. Sim, ainda bem. Pois claro que vai. Se for distribuído esse crédito, então será um grande mérito do Partido Socialista apressar essa distribuição de crédito. E na medida em que seja apressada essa distribuição de crédito, vai ver como as cooperativas dão uma lição, enfim, aos antigos proprietários e a todos aqueles que dizem que se está a destruir a economia agrícola no Alentejo. A 24 de novembro, 2 semanas depois do famoso debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, dão-se os acontecimentos de Rio Maior. Os agricultores cortam a estrada Lisboa-Porto e exigem o fim da reforma agrária.
As barricadas da CAP constituíram uma valiosa contribuição para a vitória militar do dia seguinte. A CAP participou no 25 de novembro e ganhou logo a seguir. Ao longo de todo o ano de 76, a CAP atacou o ministro Lopes Cardoso, acabando por o levar à admissão em outubro. Estava-se no primeiro governo constitucional de Mário Soares. António Barreto substituiu Lopes Cardoso. A CAP passou a ter entrada no Ministério da Agricultura e a reunir com o ministro à semelhança das ligas de agricultores e dos sindicatos dos trabalhadores agrícolas. António Barreto faz aprovar na Assembleia da República uma nova lei da reforma agrária, a 777, que ficou conhecida como Lei Barreto. Eu queria fazer uma reforma agrária. Eu estava convencido, toda a minha vida anterior a isso, quando eu próprio tinha sido militante comunista, militante socialista, exilado no estrangeiro durante muitos anos, e até como profissional, a minha vida de sociólogo passou-se durante 4 ou 5 anos a estudar problemas rurais e agrícolas na América Latina e na África, sobretudo na América Latina e na África. O meu desejo, a minha vontade, o meu projeto era que o Alentejo pudesse ser mais bem repartido, ser muito mais bem equilibrado entre assalariados, pequenos agricultores, médios agricultores ou até agricultores capitalistas, empresários capitalistas, desde que aproveitassem a terra e desde que trabalhassem a terra, que a terra é um bem nacional e, portanto, tem que ser aproveitado. António Barreto queria distribuir a terra a antigos rendeiros e ceareiros que tinham os conhecimentos técnicos e assim criar uma nova classe de médios proprietários no Alentejo com 200, 300 hectares. Deste modo, pretendia contrariar o projeto comunista de coletivização do Alentejo. Primeiro, os CPs tinham que entregar as reservas todas. Todas as reservas que era necessário entregar com a nova lei, de acordo com as dimensões, tinham que ser entregues aos seus proprietários. Depois, além das terras, tinha que ser entregue uma parte do gado e das máquinas. Depois, os trabalhadores teriam que tomar decisões responsáveis, com a assinatura individual das pessoas, se queriam trabalhar aquelas terras em cooperativa, com divisão da terra, ou se queriam trabalhar a terra em unidade coletiva, modelo soviético, se quiser. E, finalmente, essas cooperativas e essas unidades coletivas, a partir desse momento, tinham que começar a jogar as regras. Por exemplo, tinham que pagar uma renda. Tinham que pagar ao Estado uma renda. Uma renda pelo aluguer das terras e não só. As UCPs também deixavam de poder usar o crédito agrícola de emergência para pagar os salários aos trabalhadores. Durante um ano, a GNR fez mais de 600 saídas, juntamente com tropas, para entregar terras e marcar reservas. Mas apesar da demonstração de força, a Lei Barreto falha. Quando a minha lei foi aprovada, como é que lhe ia dizer? As pessoas estavam em carne viva. Os capitalistas não acreditavam, os pequenos agricultores estavam com medo, os assalariados estavam acicatados contra a nova lei. De repente, ao fim de 6 meses, 1 ano, percebe-se que não há no Alentejo. Você não consegue aplicar uma lei se não tiver apoio social. Se não houver na sociedade quem apoia. Ora, quem apoiava a lei da reforma agrária para o Alentejo era a quase totalidade do país. Fora o Alentejo, o Norte era favorável, o Centro era favorável, o Algarve, e depois há alguns grupos de pequenos agricultores no Alentejo. Mas eu lembro-me, por exemplo, com os agricultores das Alcáçovas, que foi o primeiro grupo a que foi distribuída terra. Ou os agricultores dos Lentiscais, também era umas terras perto de Castelo Branco, onde também foi distribuída terra, um lote, uma parcela a cada um. Eles estavam cheios de medo. Eles diziam, nós temos de um lado os antigos capitalistas que querem voltar, do outro lado temos os trabalhadores das unidades coletivas que nos estão com o pó e que são contra nós também, e nós não vamos ter condições psicológicas e sociais para poder trabalhar e para poder avançar. Depois vieram os governos da AD, Sá Carneiro, e as leis acabaram definitivamente com a reforma agrária. Foram anos marcados por constante instabilidade social. Os incidentes mais graves deram-se em Montemor. A engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo presidia o governo. Nos confrontos com a GNR morreram 2 trabalhadores. Correram, permita-se uma expressão, dos centros da reforma agrária com os técnicos que estavam lá e que tinham simpatia pela reforma agrária e voltaram a encher esses centros da reforma agrária ou com familiares dos grandes proprietários, que eram os que tinham
esses cursos médios aqui em baixo, essa coisa, ou com gente que estava com eles e que depois se vieram a destacar na ofensiva. E, portanto, tinham a legislação, tinham o aparelho de Estado, tinham a GNR e atacaram. Já mais tarde, a entrada na CEE faz-se em condições desfavoráveis. Nas novas UCPs, o número excessivo de trabalhadores traduziu-se em quebra da produtividade. Por outro lado, a falta de financiamento público dificultou a vida às cooperativas. Com a pressa política de alcançar a integração, o governo PS-PSD subscreveu com a CEE acordos altamente lesivos dos interesses nacionais em geral e da agricultura em particular. Para o setor-chave da agricultura portuguesa, a integração na CEE, negociada e aprovada pelo governo, teria consequências desastrosas. Seria a limitação das produções, como é o caso do tomate, das oleaginosas, da beterraba sacarina. Seria a invasão do mercado interno por produtos agrícolas estrangeiros, vinhos e carnes, por exemplo, a arruinarem os produtos nacionais. Seria a liberalização das importações de cereais, liquidando praticamente a produção portuguesa de cereais e transformando grande parte do que é hoje cultura agrícola em florestas de eucaliptos, fornecedores da matéria-prima para o fabrico de celulose. Depois veio a PAC, a Política Agrícola Comum. Incentivou a que as pessoas deixassem de cultivar a terra, subsidiando pousios muito longos, 10, 20 anos e mais, ou até pousios definitivos. Hoje produz-se menos do que há 30 anos, mas produz-se melhor nas terras boas. Não se desenvolveu o regadio e o trigo alentejano é dos mais caros do mundo. Em termos da posse da terra, no Alentejo existe a reconstituição dos grandes proprietários, à semelhança do que existia no 24 de Abril. Vivendo melhor hoje que viviam antes do 25 de Abril, porque os subsídios recebidos através da política agrícola comum permitem ter, portanto, uma vida que não tinham antes do 25 de Abril. Associado a isto, temos um país a produzir em perda. Quer seja no sequeiro, quer seja ao nível da carne bovino, quer seja ao nível das oleaginosas, nós perdemos em quebra só para receber subsídios. Portanto, temos uma agricultura não produtiva. Esta é a realidade do nosso país. É que nem temos, não tivemos a oportunidade de ter uma reforma agrária, nem temos uma agricultura produtiva. Conquistámos o poder do trabalho e tínhamos esse poder na mão. O poder da produção, pusemos a produzir as terras que nada produzia, mas faltou o resto. Não conseguimos conquistar o poder político. E então daí foi tudo de algo abaixo. Teoria da conspiração, em Noite de Cinema, amanhã às 21h15, na RTP Memória. Um novo olhar. Carlos do Carmo, vim para o Fado e fiquei. Em Fados, domingo às 18h45, na RTP Memória. Um novo olhar. Sabia que a RTP é a única televisão que dá voz a todas as confissões religiosas? Respeitamos todas as religiões. Emitimos a missa às 10 da manhã para satisfazer pedidos de lares e hospitais em detrimento das audiências. A colaboração institucional entre a RTP e a Igreja Católica, além de estar legalmente prevista, insere-se no serviço público que a RTP é e quer continuar a ser. E por isso mesmo tem dentro da sua programação aquilo que faz parte da vida portuguesa, também na sua componente religiosa, que no caso do catolicismo é fortíssimo. A RTP é a voz das religiões minoritárias que vivem em Portugal. Através da RTP, os portugueses ficaram a conhecer várias confissões e várias religiões e também várias tradições. Através dos programas A Fé dos Homens, Os Caminhos, os portugueses ficaram a conhecer ainda mais o que é o Islão. A comunidade islâmica de Lisboa, em particular, está grata à RTP porque tem produzido programas positivos sobre as religiões. Sabia que... Temos uma ligação muito especial a cada um. RTP. Portugal sempre ligado.
chineses estão a tentar, ao mesmo tempo que não querem estabelecer relações com Portugal democráticas, porque os comunistas participam no governo, convidam o secretário-geral do Partido Popular Democrático, PPD, em China, e fomentam a atividade em Portugal grupos maoístas que são instrumentos diretos da reação. Em março de 76, no 25º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Álvaro Cunhal, em Moscovo, acusa os dirigentes chineses de apoiarem os grupos de extrema-esquerda em Portugal, no que considera ser uma clara ingerência na política interna portuguesa. Ao mesmo tempo, elogia a União Soviética de uma forma que muitos classificaram como uma atitude de subserviência. O que foi dito foi uma coisa diferente, que para nós, os comunistas portugueses, como para todos os trabalhadores de todo o mundo, que sofreram durante anos e anos, durante décadas inteiras, a opressão e a exploração, com uma fronteira fechada para os contactos internacionais, com um controle de tal forma rigoroso por parte das autoridades fascistas, que os portugueses queriam ver um país socialista, enfim, pois arriscavam a sua própria liberdade. Quando nós, em Portugal, tínhamos uma luta dura, difícil, sem uma perspectiva imediata, quando constituímos um pequeno partido, enfim, de algumas dezenas de militantes, 40 na reorganização de 29, algumas centenas na reorganização de 40 a 41, e que lutávamos com confiança no futuro, sem dúvida nenhuma, que um país socialista, um primeiro, em que desapareceu a exploração do homem pelo homem, que combatia o capitalismo, que com coragem vencia inimigos tão poderosos como foram os nazis hitlerianos depois da invasão que fizeram da União Soviética, era, na verdade, um sol que iluminava a nossa vida com esperança e com calor revolucionário. O combate ao esquerdismo por parte de Álvaro Cunhal vem desde o 6º Congresso de Kiev. Os grupos esquerdistas eram particularmente ativos em algumas grandes empresas como a TAP, a Timex, os TLP, a própria Lisnave, ainda antes do 25 de Abril. A seguir à Revolução, entram em greve por melhores salários. O PCP acusa-os de, com o seu radicalismo, serem perniciosos ao movimento operário, dando pretextos à direita para atacar a Revolução como sendo uma anarquia generalizada. Carlos Carvalhas, indigitado pelo PCP como secretário de Estado do Trabalho, é o porta-voz dessas críticas. Temos de reconhecer que, em alguns casos, a greve foi inoportuna, desnecessária e usada como primeira arma de luta. A reação aproveita-se dos nossos erros, aproveita-se dos mínimos erros e tem procurado tirar daqueles todos os proveitos. As classes trabalhadoras e as forças progressistas não se podem esquecer de que, na fase atual, o objetivo principal é o da consolidação da democracia e o da concretização do programa do Governo Provisório, que é o programa do Movimento das Forças Armadas. Carvalhas profere estas declarações no Dia de Trabalho para a Nação. Ao mesmo tempo, revela o papel do Ministério das Corporações, antecedente do Ministério do Trabalho, na repressão da luta dos trabalhadores. A vida sindical e dos trabalhadores era totalmente devassada. Cada reunião, cada circular sindical era objeto de análise, de classificação e de contacto permanente entre o Ministério das Corporações, a PIDE e a Legião. Os documentos existentes no Ministério são documentos históricos de como se construía o chamado Estado Social. Os saneamentos nas empresas foram, em parte, o ajuste de contas com este tipo de atuações. Houve alguns saneamentos, portanto, indivíduos que eles sabiam que eram bufos, como se chamava na altura, né? Alguns chefes de serviço do Direção de Recursos Humanos e que tinham tido comportamentos, enfim, menos próprios, também foram afastados. E entretanto, as pessoas começam a se organizar em uma forma assim um bocado espontânea, né? Com assembleias de setor, e fui eleito delegado, e passei, portanto, a ter assento na Assembleia de Delegados da empresa. Nas Assembleias de Delegados, tudo se discutia. A qualidade das refeições, os horários diferenciados, o infantário, a gestão salarial, a higiene e segurança nos locais de trabalho. O controlo operário, palavra de ordem de Álvaro Cunhal durante o Congresso Extraordinário de 74, rapidamente se institucionaliza. A Comissão de Trabalhadores eram 11 elementos, havia um secretariado formado por 5 elementos, e um dos pelouros era o pelouro do controle de gestão. Portanto, o controle de gestão reunia periodicamente. Devo dizer que a Comissão de Trabalhadores da Lisnave tinha muita força. Portanto, tínhamos instalações próprias num edifício específico, instalações boas, com várias salas,
uma sala grande para assembleias, portanto com muitas cadeiras, assim, tipo plateia, não é? Tínhamos um orçamento próprio e éramos pagos, digamos, pela estrutura, portanto era como se fosse um departamento de emprego. As relações eram muito constantes, pedíamos os números todos, no fundo eram acompanhadas as contas da empresa, os navios, as consultas que eram feitas, que os armadores faziam, as encomendas que eram aceitas, a comparação entre o orçamento e a fatura final, tudo isso era acompanhado, às vezes com uma dificuldade, algumas pessoas não tinham, digamos, os conhecimentos, portanto mas trabalhava-se muito nesse campo, não é? Os saneamentos e o controle de gestão minam os fundamentos do antigo poder patronal, assim como a hierarquia das empresas. As comissões de trabalhadores exercem pressão junto das administrações, mas não são donas da gestão. Depois do 11 de março, a nacionalização da banca arrasta todos os outros setores económicos, visto que a banca era proprietária dos grandes grupos financeiros. Para o Partido Comunista, mais importante que o controle de gestão eram as nacionalizações. E o PCP teve o poder político ao alcance da mão, através dos militares e dos seus ministros e outros aliados no governo. Daí também que Álvaro Cunhal considerasse que o partido estava em posição completamente distinta da dos partidos comunistas francês, italiano e espanhol. Em relação a Portugal, temos a ideia e a opinião, que muitas vezes temos explicado, que se distingue dos outros países da Europa Ocidental. E distingue-se em algumas coisas que são fundamentais. É que nesses países, na Itália, na França, na República Federal Alemã, na Inglaterra, existe o capitalismo monopolista de Estado, existe o poder económico e até político dos monopólios, e em Portugal, como sabemos, depois da Revolução de 25 de Abril, foi liquidado o capitalismo monopolista de Estado, foram liquidados os monopólios. Ora, queremos que é claro que na ação do nosso partido não íamos agora trabalhar para recuperar, enfim, para facilitar a recuperação capitalista, para que viessem outra vez os monopólios, para que viessem outra vez, enfim, o poder económico, até o poder político dos monopólios, como existe na França, na Itália, na Alemanha, para depois definirmos uma tática, o eurocomunismo, digamos, não é? Para irmos limitar o poder dessas mesmas forças do dinheiro. Portanto, é visível que a nossa situação é diferente e a nossa política é necessariamente diferente. O PCP desconfia das comissões de trabalhadores eleitas de baixo para cima e prefere os sindicatos. Mas mesmo assim vai investir no controle das comissões de trabalhadores das grandes empresas nacionalizadas, onde admite alguns independentes. Um deles, José Mata, da Lisnave, foi um dia convidado para almoçar com Álvaro Cunhal. Foi um almoço muito interessante, porque portanto, o almoço era, nunca mais me esqueço, na SLG se almoça com o Dr. Álvaro Cunhal. O almoço era bacalhau com grão e batatas. E era suposto que as pessoas pegassem num tabuleiro e passassem em frente para ser servido e tal. Nós então estamos sentados à mesa a conversar e vê lá uma senhora lá da organização, lá da cozinha, suponho eu, perguntar ao Dr. Álvaro Cunhal, o camarada importa-se de, em vez de ir para a bicha com os seus companheiros de mesa, que nós os venhamos servir aqui à mesa. Ele olhou para nós e tal, o que é que acha? E eu disse logo, eu por mim estou aqui bem, não me importa nada de ser servido, se isso não for contra os seus princípios, por mim e tal. Então pronto, está bem, ficamos aqui e tal. Então vieram-nos trazer à mesa o almoço. Íamos começar a comer e depois chegou, tanto aquilo, havia um jardim para cada mesa, e chegou lá um indivíduo militante também com um garrafão e disse, camarada Álvaro e tal, eu sou um pequeno produtor de vinho e gostava imenso que provasse o meu vinho, camarada, mais aí as pessoas que estão nessa mesa e tal. E ele voltou a perguntar-nos, importa? Opa, eu tenho prazer se o vinho é bom e tal. E então, achei graça para ele perguntar sempre se nós concordávamos com esses pequenos pormenores. Não é? Nessa altura começaram a falar de assuntos internos do partido e eu receei que ele não soubesse que eu não fazia parte da organização e podia ser complicado eu estar ali a ouvir aquelas conversas. Não é? Então eu disse uma coisa do género ao doutor, desculpe lá, epá, queria avisá-lo que eu não sou membro do PCP, portanto, ele olhou para mim com um ar assim de gozo, assim, com uns olhinhos assim muito brilhantes, assim, até o amigo pensa que eu estava a almoçar com alguém sem saber quem era. Num esquema de economia nacionalizada, quem controlasse os sindicatos tutelava as reivindicações dos trabalhadores. Daí que a lei da unicidade sindical, patrocinada pelo PCP, tivesse levantado forte oposição por parte dos socialistas, em que se destacou a figura de Salgado Zanha. Esse projeto de decreto-lei espantou, porque nele impõe-se
Também no Conselho de Ministros se discutiu a orientação a dar à lei. Portanto, eu votei com os socialistas e, após os 3 empates, o Ministro das Obras Públicas, que era o saudoso o Coronel Fernandes, uma santa criatura, eu guardo, de quem guarda uma excelente recordação, num belo dia apareceu e disse: enfim, estive a pensar, eu sei que vou desagradar aos meus amigos socialistas, mas eu tenho que mudar o sentido do meu voto e vou votar a favor da unicidade sindical. E assim a unicidade ganhou. E quando ele disse isto, os ministros socialistas tiveram uma expressão de desagrado, dizendo: oh, e tal, como quem diz, que desilusão e tal. E eu disse: não, com 2 condições. Com 2 condições. Quais condições? Não. Quero uma lei democrática, profundamente democrática, e feita ali pelo Sr. Ministro Almeida Santos. Então, que prazo me dão? Deram-me uma semana. Para mim, as leis eram sempre urgentes. Para os outros demoravam meses, às vezes até mais do que isso. Eu lá fui ler as leis sindicais que havia e percebi que haver ou não haver uma central única dependia do quórum das votações. Li a lei inglesa, a lei francesa e tal, e vi que em muitas delas havia quórum de 50%, noutras mais baixos e noutras até mais altos. E eu fui para os 50%, convicto, evidentemente, de que se era possível um quórum de 50% na base, muito difícil seria um quórum de 50% na cúpula da pirâmide. E apresentei o meu projetinho e o Dr. Cunhal teve uma fúria. Ou zangado. É isso, você acaba de liquidar o sindicalismo em Portugal. E eu, assim com um ar muito ingênuo, disse-lhe: bom, a mim pediram-me uma lei democrática. Eu fui ler as outras leis dos países democráticos, vi lá este quórum de 50%. Propus isso. Percebeu imediatamente, defino como é, que nunca mais haverá uma central única. E pouco depois criou-se o UGT, como sabe. E é bem, a meu ver, do sindicalismo, não contra o sindicalismo, não ficou consagrada na lei o princípio, embora consagrando o princípio da unicidade, o quórum impedia a concretização desse princípio. Com o quórum, fora aberto caminho para outras tendências no movimento sindical. Quebrara-se o esquema da central única, unitária, forjada nos anos 40. Álvaro Cunhal nunca aceitará bem esta situação. Consideramos que nada pode haver de comum entre a grande e gloriosa central dos trabalhadores portugueses e um pequeno grupo de provocadores, como são os dirigentes da UGT, que não fazem outra coisa que não seja tentar dividir os trabalhadores, que não fazem outra coisa se não seja executar toda a espécie de fretes ao governo AD, o patronato reacionário, e proceder como vulgares amarelos, como sucedeu na greve de 12 de fevereiro, e serem afinal, como bem mostraram no último 1º de maio, um instrumento de provocações da reação contra o movimento operário. Por isso dizemos: a luta pela unidade dos trabalhadores, a luta em defesa e para reforço da unidade sindical, que tem a sua mais elevada expressão no movimento sindical unitário organizado em torno da intersindical, é inseparável do desmascaramento e da luta firme contra os dirigentes da UGT, que são vulgares, divisionistas e provocadores. No início dos anos 80, ainda antes da entrada para a União Europeia, a crise do petróleo acentua as contradições do capitalismo a nível mundial. Dá livre campo às teses do neoliberalismo mais agressivo, marca o acentuado decréscimo do intervencionismo do Estado. Perante este quadro, a estratégia do PCP ao longo da década de 80 é essencialmente defensiva. Álvaro Cunhal e o PCP sustentavam que o capitalismo em Portugal não seria viável, dado o avanço que as conquistas do 25 de Abril representavam. O povo não estaria disposto a retrocessos, acreditavam. Foi à altura das greves gerais. Portanto, a vida democrática, a situação democrática foi evoluindo, foi-se estabilizando. Já não poderíamos chamar fascista, já não era legítimo chamar fascistas a partidos que estavam dentro do sistema democrático, como o CDS, por exemplo, que durante muito tempo foi chamado de um partido fascista. Não era legítimo, obviamente. Fazia parte do jogo democrático, inseria-se no quadro democrático. O PSD tinha que ser, obviamente, deveria ser considerado como um partido democrático, mesmo que as suas posições fossem muito hostis e muito conservadoras relativamente às posições de esquerda. Haveria que formar um grande bloco democrático e que não deveria haver uma classe dirigente, uma classe de vanguarda ou um partido que se arrogasse como defensor e representante
dessa classe de vanguarda que para o Partido Comunista era a classe operária. Inabalável na sua leitura do mundo, o PCP não aceita uma interpretação diferente, mesmo vinda do seu aliado político desde a clandestinidade, o MDP. As delegações na Soeiro Pereira Gomes sentaram-se frente a frente. Eu fiz uma exposição inicial e desde o primeiro ao último minuto o Álvaro Cunhal fitou-me de olhos nos olhos, estava na minha frente, fitou-me de olhos, assim fixo, sem tirar os olhos de mim, parado, imóvel e com uma penetração de olhar como se quisesse trespassar-me. De facto foi impressionante, nunca tinha visto um olhar assim. Um olhar de facto fixo e intenso. Enfim, não desviava os olhos, pouco falou, só umas breves palavras, e o resto era a fixar-me profundamente. Nós ainda tentámos, dizendo que isto, quanto a nós, não significaria uma ruptura nas nossas relações. Queríamos, independentemente do futuro da APU, queríamos continuar a desenvolver contactos, mas de facto foi-nos retirada qualquer hipótese, digamos, esta perspectiva de colaboração futura. Quer dizer, nessa altura o que a direção do PC pensava é que era o corte radical para clarificar as águas e para que ele pudesse depois fazer, digamos, uma estratégia desenvolvida noutro sentido, sem qualquer equívoco relativamente à relação connosco. Viva o Partido Comunista Português! Viva! A resposta do PCP veio no Congresso de dezembro de 83. Álvaro Cunhal apresentou a tese da existência de um vastíssimo campo social e político partidariamente vazio, com condições objetivas para a formação de novos partidos políticos. Esses novos partidos seriam uma alternativa ao governo de Mário Soares. Mas se repare, para os descontentes do PSD, existe a ASDI, existe o EDS, existe o MDP. Porquê que estes partidos não servem, não cumprem? Até existe o PCP. Até existe o PCP e em melhores condições, a nosso ver, mas eu estou-me a referir que não têm tão grande implantação. Para aqueles que o Sr. diz que ainda não estão preparados para votar no PCP. Para esses, existem já no espectro político o MDP-CDE, a ASDI e o EDS. Existe um campo vazio, ou seja, um campo, como nós dizemos, um campo social muito vasto, em que portugueses e portugueses não se reconhecem nos partidos existentes. E a prova é que não se vê uma inflação dos seus efetivos, como não se vê também do nosso, ainda que o Partido Comunista, seja daqueles que continuam a aumentar. Porquê que o Sr. acha que é assim? E daí, se me dá licença, daí nós reconhecermos uma situação objetiva. Nós não dizemos é necessário formar, dizemos há uma situação objetiva, favorável à criação de novos partidos. E pela política que está a seguir este governo, nós vamos mais longe. Dizemos que o ideal socialista, o ideal social-democrata, apesar de que a coligação governamental é composta por dois partidos que se intitulam socialista e social-democrata, esse ideal não aparece transmitido e efetivado na política do governo atual. O PRD, o partido de Yanes, confirmou a tese do PCP da existência de um vasto campo social vazio, elegendo 45 deputados. A APU perdeu 130 mil votos e 6 deputados. O PS de Mário Soares, profundamente ferido, levaria tempo a recuperar do colapso. A quando das eleições presidenciais de 86, Álvaro Cunhal não está disponível para apoiar a candidatura de Mário Soares. Doutor, mas como sabe, o Dr. Mário Soares é ainda, para uma grande maioria dos portugueses, uma referência democrática. Uma referência. É. Sim. Bom, e a questão que eu lhe coloco é a seguinte. Bom, em 1980 o Sr. disse que o seu apoio ao general Yanes era com o objetivo de derrotar o candidato da direita, general Soares Carneiro. Exato. Mas é que hoje pode prefigurar-se uma hipótese idêntica, em que, para derrotar um candidato PSD-CDS, haja a vantagem em votar no Dr. Mário Soares. Eu pergunto se o seu partido estaria disponível. Isso é menos que provável. Isso, podemos dizer, essa candidatura foi chão que deu uvas. É assim a expressão usual. Se houver um confronto entre o Dr. Mário Soares, candidato a Belém, e um candidato PSD-CDS... Vai haver certamente o confronto entre um candidato democrático, não é? Enfim, um democrático nacional e um democrático da direita. Esquerda. Não é da esquerda, não é da esquerda. É um candidato democrático, nacional, com uma política democrática e conforme com a Constituição. O outro candidato também pode ser um candidato democrático. Não, o Dr. Mário Soares, com a política atual, é um candidato à direita. Na primeira volta, o PCP apoia Salgado Zenha, igualmente apoiado pelo PRD. A previsão da vitória de Zenha revelou-se errada.
Derrotado Zanha e perante a perspectiva de Freitas do Amaral ser eleito Presidente da República, Álvaro Cunhal pede ao seu eleitorado que vote em Mário Soares numa declaração que ficou para a história, num congresso convocado expressamente para o efeito, o 11º. Para impedir que Freitas do Amaral seja eleito, é necessário votar contra ele. E o voto contra ele na presente situação significa votar em Mário Soares. Não há qualquer outra saída nas eleições da segunda volta. Para nós, votar em Soares não é votar por Soares, nem pela sua política, nem pelo desejo que Soares seja Presidente, mas votar contra Freitas e contra o avanço da reação e do seu plano de subversão e liquidação do regime democrático. Se for caso disso, que não leiam o nome de Soares, que não olhem para o seu retrato, mas que marquem a cruz no voto no quadrado que está à frente desse nome e desse retrato, ou seja, que está em segundo lugar por debaixo do retrato e do nome da Freitas do Amaral. Lá fora, grandes transformações se operam no campo socialista. A chegada de Gorbachev ao poder em março de 85 marca uma mudança nas relações este-oeste. Gorbachev quer parar a corrida aos armamentos, na qual a União Soviética se arruína, e dar início às reformas, reestruturando a economia. É a perestroika. Ao princípio, o PCP apoiou a perestroika. O livro de Álvaro Cunhal, O Partido com Paredes de Vidro, publicado em 84, antecipa muitas das teses da perestroika e da glasnost, a transparência na política. O PCP organiza sessões com membros do PCUS que vêm confirmar a leitura que o próprio Cunhal fazia da perestroika. Ao contrário do que dizem certos comentadores, a linha definida pelo 27º Congresso do PCUS e que está a ser aplicada não significa um recuo para o capitalismo, mas um decidido avanço na construção do socialismo. Ao contrário do que dizem certos comentadores, a linha definida pelo 27º Congresso do PCUS e que está a ser aplicada não significa a adoção de orientações e critérios da democracia burguesa, mas sim o aprofundamento em todas as esferas da vida social da democracia socialista. Numa altura em que o mundo socialista está em convulsão, Cunhal faz um congresso para reafirmar que, com a perestroika, tudo será melhor. A democracia política na organização do Estado, do partido e da sociedade é o elemento básico da perestroika, confirmando inteiramente a consigna do Partido Comunista da União Soviética. Mais democracia, mais socialismo. Os processos em curso na União Soviética e noutros países socialistas, analisando objetivamente as situações, reavaliando em muitos casos as orientações anteriores, detectando, revelando e criticando atrasos, deficiências, deformações autoritárias e burocráticas e erros graves, mostram, por um lado, que a construção da nova sociedade é mais complexa e mais demorada do que faziam prever previsões anteriores. Confirmam, por outro lado, o valor das realizações históricas do socialismo e as suas imensas potencialidades de transformação social. Internamente, porém, Cunhal mantém a organização estanque do partido, da pirâmide inversa. Não admite a formação de tendências, nem consente a eleição dos membros do Comitê Central por voto secreto no Congresso. No 12º Congresso, que ficou conhecido como o Congresso dos Dissidentes, Delgado Martins e José Luís Judas apresentam uma proposta de alteração ao regulamento. José Vitoriano dirige os trabalhos e põe a proposta à votação. Álvaro Cunhal antecipa-se e arrebata-lhe o microfone, impedindo que seja discutida. A envolvermos, enfim, na discussão de novas propostas relativas ao regulamento, quando o regulamento já está aprovado, eu creio que não saímos daqui, que não andamos efetivamente no nosso Congresso e que, na verdade, isto impede o prolongamento eficiente dos trabalhos do nosso Congresso. Uma delegação chefiada por Vadim Medvedev, membro do Bureau Político do PCUS e um dos teorizadores da perestroika, participa neste congresso do PCP. No relatório que faz a Gorbachev, faz eco das divisões que a discussão da perestroika está a provocar no Partido Comunista Português. Os renovadores, escreve, também querem a auscultação direta das bases com a eleição do Comitê Central e a mesma transparência na tomada de decisões no interior do PCP, à semelhança do PCUS. Não o conseguem e destacados militantes saem do partido ou são expulsos. Nesta árvore, esta grande árvore, se há pessoas, ou folhas se quiser, que perderam a convicção comunista, caem. A Cimeira de Malta, de 1989, sela o fim da Guerra Fria, a que se segue a derrocada das democracias populares.
Em 9 de novembro de 1989, o muro de Berlim é deitado abaixo. Cunhal tenta sossegar os militantes atónitos com o desfazer do mundo comunista. Cunhal reagiu isto com aquele espírito militante, combativo que o caracteriza e pensou logo, vamos dar resposta a isto o mais rapidamente possível, vamos fazer um congresso extraordinário. Primeiro ainda hesita, congresso, não congresso, mas depois lança-se na ideia do congresso extraordinário para fazer, digamos, uma definição de que aquilo representava. Portanto, aquilo não era o socialismo, tinha sido uma aberração do socialismo, portanto, as razões por que isso tinha acontecido, e agora vamos para a frente. Portanto, o essencial dos nossos ideais, portanto, mantém-se. Nós aqui temos o nosso próprio modelo, não seguimos, e, portanto, continuamos a não seguir ninguém. As profundas mudanças que estão a operar no mundo e as exigências a partir de uma resposta adequada exigem renovação. Mas não uma suposta renovação que alguns membros do partido propõem e é apoiada com euforia pelas forças reacionárias e seus propagandistas. Renovação que seria não uma renovação real, mas a efetiva destruição e liquidação do nosso partido como Partido Comunista que é. Lembro que ele disse muitas vezes, se um dia houver, digamos, qualquer movimento para descaracterizar o partido, eu espero ainda ter energias bastante para travar uma batalha para que isso não seja consumado. Desagrega-se a União Soviética. As repúblicas bálticas e as georgianas são as primeiras a declarar a independência. Depois do golpe falhado da direita militar de agosto de 91, o Partido Comunista da União Soviética é dissolvido. Sucedem-se as proclamações de independência das diferentes repúblicas soviéticas. Ao fim de 6 meses de convulsão entre os apoiantes de Boris Yeltsin e de Gorbachev, em dezembro de 91, Gorbachev assina a resignação e é substituído por Yeltsin, à frente da Rússia. Um país, a URSS, criada em 1922, é suprimido do mapa, dando lugar a 15 repúblicas independentes. Nada resta do Bloco de Leste. Cunhal passa o testemunho a Carlos Carvalhas, secretário-geral do partido. Frustrado não, desiludido não, amargurado sim. Amargurado sim. E profundamente amargurado. Porque, na verdade, houve perspectivas que não se confirmaram, houve um otimismo exagerado quanto à evolução e à construção da nova sociedade. Pensou-se que seria extremamente mais fácil do que se revelou ser. Não se acreditou tanto que poderia haver retrocessos e retrocessos fatais para uma sociedade em construção. Assim como queremos que a desagregação da União Soviética é uma verdadeira catástrofe para a humanidade, não é para nós comunistas, é para a humanidade. A desagregação da União Soviética, o que se lá passa na União Soviética, esta mudança da correlação mundial de forças, e desculpe-me utilizar essa expressão que achou talvez abusiva, não é? Mas essa mudança é uma mudança que abre caminho a que o imperialismo, os grandes países capitalistas, possam atuar na cena internacional como muito bem querem, impor a sua vontade, intervir militarmente, fazer a guerra se o entendem, determinar os regimes nos outros países. Portanto, esse desequilíbrio de forças que resultou da desagregação da União Soviética não é só para nós comunistas um mal, é um mal para a humanidade. Eu espero que ela retifique. Cansado, amargurado, a chegar aos 80 anos, Álvaro Cunhal mantém-se, contudo, fiel ao seu desígnio. Isto não se trata da morte do comunismo. E não tenham ilusões aqueles que pensam que parou a luta dos povos e a luta dos trabalhadores pela sua libertação. Essa luta continua e continua em formas diferentes, num mundo, efetivamente, que está em transformação, está em mudança, mas uma vez que existem injustiças sociais, que existe fome, que existe miséria, que existe exploração, que existe a exploração do trabalho de uns por outros, que enriquecem e concentram riqueza, a luta dos comunistas continua. Com base na análise marxista-leninista, os comunistas estão convictos de que o atual tipo de expansão capitalista ligado à globalização não conduz à estabilidade mundial. Pelo contrário, acabará por agravar muitos problemas mundiais e, nomeadamente, traduzir-se-á em guerras, cujas lógicas não diferem em muito das guerras anteriores. Aquele nosso ideal, e enfim, digo o meu próprio, né? Quando jovem, foi referido, comecei a militar no meu partido, tínhamos a ideia de transforma-se a sociedade e transforma-se o homem, não é? Mas isso não se revelou, enfim, tão simples como isso. Há transformações sociais e o homem permanece um ser muito difícil de se transformar em alguns aspectos fundamentais, sobretudo naquele que referiu. Quer dizer, a sua educação cívica, a sua educação política, o respeito pelos outros homens, a vontade de utilizar sempre armas leais e armas corretas, o amor pela verdade, são efetivamente
formas de conceber a vida, de atuar e de pensar que se devem, o mais possível, generalizar, mas que terão certamente sempre exceções, não é? E terão certamente contradições na própria sociedade. Eu penso que ele preza a coerência como um supremo valor. Não é? Eu, sinceramente, se me pergunta se eu estou convencido que ele nunca reconheceu que teve uma ideia errada, uma convicção errada, até uma atitude errada, estou convencido que inteligente como é, há ter tido muitas. Não é? Estou convencido até porque a evolução da prática comunista, digamos assim, não veio a confirmar a beleza dos ideais marxistas do nosso tempo de estudantes, etc. E tenho a certeza que ele há de ter tido alguns desgostos, mas ele preza a coerência. E eu devo dizer que eu compreendo que ele faça isso, porque não é aos 90 anos, ou quase 90 anos, que o indivíduo vai mudar do que foi toda a vida, com muito sacrifício, com muita dor, porque é preciso imaginar o sofrimento daquele homem, a resistência anímica daquele homem, para não ter fracassado nas pressões que sobre ele exerceu a PIDE, os tormentos que lhe foram infligidos, a vida difícil e árdua que teve, etc, etc. Neste momento, exigir dele uma retratação de estive errado toda a minha vida, ninguém pode esperar isso dele, é evidente que não. Eu compreendo que ele sobrevaloriza o valor da coerência relativamente a quaisquer outros valores. Eu acho que é uma das figuras mais interessantes do Portugal do último meio século. E é uma personalidade extremamente interessante, primeiro porque tem uma coisa que não é muito vulgar entre os portugueses, que é a doação. Portanto, ele elegeu uma causa e entrega-se a essa causa não procurando tirar dela nenhuns rendimentos. É um homem de missão, é um homem coerente, é um homem sério. É, se quiser, um homem de caráter. Depois de ter cessado as funções como secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal passou a ter tempo para a confraternização direta com os seus camaradas. Proferiu conferências, onde, com grande parcimónia, foi revelando alguns dos momentos mais marcantes da sua luta contra o fascismo. Conferências em diferentes universidades, locais escolhidos para fazer a sua própria história do Partido Comunista Português, numa espécie de regresso aos anos de estudante universitário, líder de uma certa juventude contestatária que venerava nele os ensinamentos e a prática. Uma imagem mais viva das situações, porque tudo quanto acabo de dizer isto pode ser tratado em termos de análise do regime prisional. Percorreu os locais simbólicos da sua vida política num itinerário por ele escolhido e traçado, como por exemplo a ida a Penamacor, cadeia penal em que cumpriu o serviço militar sob prisão e de onde se evadiu, e onde, quase meio século depois, foi recebido com honras de Estado. Deixou que se conhecesse a sua outra faceta, que durante anos assinou romances sob o pseudónimo de Manuel Tiago. O autor do Até à Minha Camaradas é o Álvaro Cunhal. Portanto, eu sou Cunhal, o intelectual, autor de romances em que os personagens são os militantes comunistas que deram a vida ao partido. Desde a refundação do PCP nos anos 40, Álvaro Cunhal marcou pessoalmente todas as decisões do Partido Comunista Português. Manteve até ao fim o núcleo essencial de ideias e de dirigentes. Manteve-se fiel à União Soviética e nunca deixou de olhar a CEE, hoje União Europeia, como prejudicial a Portugal. Defendeu sempre a unidade do campo socialista, mesmo que isso se traduzisse na complacência para com regimes como a Coreia do Norte, já que, no seu entender, o enfraquecimento do socialismo seria sempre um ganho para o imperialismo. Durante o fascismo, o PCP foi o partido que formou gerações de militantes na oposição ao salazarismo. Álvaro Cunhal, a sua figura, as suas ideias, marcaram boa parte da intelectualidade e da esquerda portuguesas, quer no pós-guerra, quer depois, nos anos 60. Daí a sua dimensão, quase mítica, de ícone do século XX português.